Olá, meus amores e minhas amoras! Hoje nós vamos dar início à nossa série de história. E para a nossa série de história, nada mais, nada menos do que a Mesopotâmia para começar. Bom, a Mesopotâmia, onde ela ficava, quais são as suas características, os povos da primeira sociedade, tudo isso a gente vai aprender aqui, tá? Então, a Mesopotâmia foi uma civilização da antiguidade, conhecida por suas construções, organização social e uma diversidade cultural impressionante. O termo Mesopotâmia vem do grego, significa terra entre rios. Isso porque a civilização estava localizada num vale dos rios Tigre e Eufrates. Essa região era bastante fértil, portanto atraía a fixação de pessoas, constituindo ali populações, inclusive cidades. O local passou uma sequência de dominações ao longo do tempo. Por ali, inclusive, viveram sumérios, acádios, assírios, babilônios e muitos outros povos. Grupos tribais da Ásia Central encontravam na localidade a possibilidade de pesca, plantio, alimentação e transporte. A agricultura era a base da economia e, apesar do sistema econômico ser pouco desenvolvido, metais e cevadas eram utilizados como referência de valor. Então, diferente do nosso dólar, do nosso real, era metais e cevada. Majoritariamente, o trabalho era livre. Os escravos eram apenas para trabalhos duros, como nas minas, mas não tinham apenas um dono. Na verdade, eles pertenciam a toda a comunidade. Pela grande diversidade de povos na Mesopotâmia, a religião era politeísta, ou seja, cada cultura tinha sua própria divindade, o seu próprio deus. Além disso, eram destaques na arquitetura, ciência e literatura. Inclusive, dali surgiram cálculos algébricos, Se você não gosta de matemática, enfim, aí a culpa é deles, beleza? Mas se você adora tudo que a gente vive hoje, porque o que nós temos nas nossas casas, nós dependemos desses cálculos algébricos, E também os astronômicos, A escrita cuneiforme, que é essa escrita que nós temos hoje para escrever nossas redações, tudo tá aí, no nosso WhatsApp, escrita cuneiforme, o calendário também de 12 meses, as cidades e estados, por exemplo, que foram criações dos mesopotâmicos, Eles olharam lá para o sol, como eles estudavam muita astronomia, eles falaram, então calendário de 12 meses, tá? Bom, as construções, como os zigurates, que eram um tipo de pirâmide, eram templos religiosos e também observatórios de astronomia. Hoje a região onde os povos mesopotâmicos se desenvolveram é conhecido como o Iraque, é o país Iraque, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre os povos da Mesopotâmia. Que a Mesopotâmia se desenvolveu a partir de um fenômeno chamado Revolução Urbana. Na localidade foram construídas cidades muradas com altas torres, que são esses zigurates. O poder administrativo, por sua vez, estava na mão dos sacerdotes. No entanto, a região passou a despertar interesse de sociedades vizinhas que investiram em invasões. Sendo assim, foi necessário separar a religião da política. Os mesopotâmicos já faziam isso, gente. Tá? Então, dessa forma, para a proteção, a administração passou para as mãos dos comandantes militares. Outro ponto importante é que o surgimento das primeiras trocas comerciais datadas na história foram ali. Então, isso começou com a venda de excedentes. O que não era necessário dentro de cada comunidade passava a ser fruto de comercialização. Mas a característica mais marcante das sociedades mesopotâmicas era a diversidade da população. Ali viveram povos de diferentes denominações. Eu vou falar, então, desses mais importantes. O primeiro deles, os sumérios, que eram oriundos do Planalto do Irã. Os sumérios foram o primeiro povo a chegar à Mesopotâmia. Eles foram responsáveis pelo desenvolvimento da escrita cuneiforme, de um sistema de canalização da água dos rios. O objetivo era armazenar essa água e abastecer a comunidade nos períodos de seca. Muito religiosos, esse povo, os mesopotâmicos, eles acreditavam que a terra era dos deuses. Por isso era trabalho do homem servi-los com plantio e com grandes construções, os famosos zigurates em forma de pirâmides. Esses edifícios serviam para armazenar produtos agrícolas, realizar práticas religiosas e observar o céu. Os sumérios edificaram as primeiras cidades-estado, sendo a inicial Kish. Depois surgiram Ur, Uruk, Nippur, Lagash e Eridu.
Cada uma, portanto, tinha o seu próprio governo, liderado por um chefe militar e um sacerdote. Lembra que eu falei que agora, né, quando ela começou a crescer e receber ataques de outros povos, eles separaram o poder religioso do poder político. Então, por isso, um sacerdote e um militar, certo? Então, inclusive, a eles, né, a esses governos, coube criar leis, costumes para controlar a população e também cobrar os impostos administrativos. Como que era a vida na Suméria? Os sumérios são o primeiro povo urbano da história. Eles viveram entre 4000 a.C. e 1600 a.C. em várias cidades muradas independentes. Cada uma era governada por um rei, pelos nobres e por uma classe de sacerdotes muito influente. O rei controlava o exército, indicava os juízes, que tinham o poder de solucionar litígios e punir crimes. As penas incluíam amputação de membros, na faca, gente, e morte na forca ou na fogueira. Agora, o que você quer saber mais sobre os sumérios? Que tem muita coisa interessante. Vou falar sobre moda? Olha só, as mulheres usavam um vestido até os pés, o véu e pano sobre a cabeça e o rosto. Dentro de casa ou em ocasiões festivas, elas deixavam os cabelos à mostra, como eu estou aqui, ó, linda, né? E caprichavam no perfume, que eu também estou perfumada aqui. Eu gravo em casa, mas sim, eu estou perfumada porque, afinal de contas, né, eu já aprendi aí com as sumérias que tinha que estar bonita e tal, né? Enfim, tá? Os homens usavam saia que ia até o tornozelo e camisa, tá? Ou então uma túnica longa de peça única, como vocês já devem ter visto em alguns filmes. Os ricos usavam muito linho, tá? E os pobres usavam lã. Mas todos detestavam tons neutros e preferiam vestes bem coloridas, né? Inxalá. Com relação às casas, era quase uma kitnet, gente. As casas eram feitas de barro, tá? E pintadas de branco. As casas tinham apenas 9 metros quadrados. Pergunta aí pra sua mãe, pergunta aí, dá uma olhada na planta da sua casa e veja quantos metros quadrados tem na sua casa, você vai ver a diferença. Tá? Então, essas casas só serviam como cozinha, que era a tarefa das mães, e quarto nas noites chuvosas ou frias. Quando fazia calor, todo mundo ficava do lado de fora. Claro, né? Imagina uma casa de 9 metros quadrados. A criançada brincava, lutava nos quintais, e os pais podiam alugá-las como escravas. Né? Você reclamou do cinto da vara, né? Olha lá, os pais alugavam seus filhos como escravos por curtos períodos, claro, para lhes ensinar uma lição. Outro costume bizarro, né, que se o marido morresse, a viúva se casava com o cunhado. Dá uma olhadinha aí pro seu cunhado, se você já é casado, né, se você tá namorando. Imagina se você tivesse que casar com ele, gente. Mas vamos lá. Ricos sem nobreza também. O que é isso, prof? Bom, era muito difícil mudar de classe social e alcançar a nobreza. Mas os sumérios podiam ficar ricos e viver com conforto. O ambiente da cidade estimulou o surgimento de diversas ocupações bem pagas. Então, escribas, engenheiros, artesãos, pedreiros, tecelões, joalheiros, músicos e poetas. Mas os comerciantes eram os que mais enriqueciam, revendendo aí bens buscados na Ásia, na África e no Mediterrâneo. Então aí, só que infelizmente, apesar deles terem dinheiro, eles não entravam para uma classe nobre, eles não se tornavam nobres. Isso é uma coisa que é possível nos dias de hoje, né? Outra coisa legal deles são os 12 meses do ano. Os sumérios eram grandes matemáticos, pioneiros em calcular raízes quadradas e frações, e eles usavam um sistema sexagesimal, que é baseado no número 60, para identificar horas, ângulos e assim dividiam o ano em 12 meses, começando depois da colheita, o equivalente para o outubro ou nosso outubro. Tá? A vida cultural também incluía a produção de joias, esculturas, pinturas, além de muita música, né, tocada com muito alaúde. Também, os 12 anos ali, né, com um pedaço de bambu pontiagudo e tijolos ainda quentes, os sumérios inventaram a linguagem escrita. Tá? Então, conhecida como cuneiforme, ela era usada para registrar as transações comerciais, as sequências de reis, né, e as histórias da mitologia religiosa. Para dominar todos os caracteres, os garotos tinham que estudar por 12 anos no templo ou em casa. Tá? Então, você tá aí, você tá junto com eles aí, né? Mas, olha só, você já deve, não sei se vocês já assistiram, tem um livro chamado Comer, Rezar e Amar, que inclusive virou filme, né? Eles também tiveram o Comer, Rezar e Amar deles, tá?
Os templos davam emprego a boa parte dos moradores e eles também serviam como hospitais. Então, os sacerdotes e as sacerdotisas estudavam os rins de animais sacrificados, né, para fazer diagnósticos e receitavam chás e rituais de exorcismo. Também era no templo que se cultuavam vários deuses. Eles recebiam comida especialmente preparada e sacrifícios em forma de prostituição de mulheres selecionadas. Com relação aos sacerdotes, havia duas autoridades religiosas mais importantes. Uma delas cuidava das orações e oferendas aos deuses, e a outra gerenciava a vida cotidiana da cidade, do correio, as obras, da engenharia, cobrava taxas, pagava com a moeda local ou com barras de ouro ou prata. Todo o movimento financeiro foi feito pelos comerciantes, passava pelo controle dos religiosos. Tá? Com relação à comida, essa parte me interessa muito, adoro comer, não sei se você gosta de comer, mas vamos ver como que eles comiam lá na Mesopotâmia. Porque para lidar com as cheias dos rios Tigres e Eufrates, que se alagavam sem previsão e destruíam as colheitas, os sumérios inventaram arados, diques, canais de irrigação. Isso permitiu levar à mesa uma dieta rica em maçãs, figos, além de carne de porco, cabra, ovelha, trigo, cevada. Cevada me interessou. Carne de porco não tanto, figo também não gosto muito não, tá? Mas a cevada era usada para fazer pão e para fazer cerveja. Né? Que legal? O gergelim servia para fazer um azeite usado na comida e também na iluminação pública. Não tinha ainda iluminação elétrica como a gente conhece hoje. Tá? Bom, agora que você aprendeu sobre os sumérios, nós vamos falar um pouco mais sobre os demais povos da Mesopotâmia. E nós vamos falar agora sobre os acádios. A sociedade sumeriana viveu um longo período de autonomia, no entanto, houveram muitas lutas por política, né, e o que acabou enfraquecendo o poder desse povo. Logo, o território ficou propenso a invasões. Vários povos semitas tomaram a Mesopotâmia. Então, Acade foi a primeira cidade que surgiu dessa transformação, seu nome que deu origem ao termo acádio, adotado pelo povo. Tá? Então, Acade. Posteriormente, em torno de 2330 a.C., foi formado o primeiro império que se tem registro. O rei Acádio, Sargão I, criou para si o Império Acádio a partir da unificação das cidades sumérias, aquele povo que a gente viu antes. Mas ainda assim a região mesopotâmica era muito visada. Diversas outras invasões estrangeiras continuaram acontecendo. Dessa forma, o domínio dos acádios acabou por volta de 2100 a.C. Outro povo importante são os babilônios. Eles eram provenientes do deserto árabe. Os amoritas se fixaram na cidade da Babilônia, passando a se chamar babilônios. O rei Hammurabi foi responsável por unificar a região e fundar o primeiro Império Babilônico. E também criou o primeiro código de leis, indicando castigos aos que não cumprissem o código de Hammurabi. Tá? Então, o código de Hammurabi é importante você lembrar, porque ele costuma aparecer em questões, né, nas provas, e também você pode utilizar a citação do código de Hammurabi para falar alguma coisa numa redação, por exemplo, falando sobre leis, sobre organização de cidade. Vai deixar muito rica, é um repertório sociocultural muito legal. Tá? Bom, o rei Hammurabi acreditava que, tendo as leis gravadas, as pessoas as conheceriam e as obedeceriam em qualquer parte do reino. As punições variavam de acordo com o âmbito social, doméstico ou profissional, bem como a condição da vítima e do infrator. Dessa forma, regularizava, a vingança, né? Tipo assim, você quer fazer uma vingança? Então vamos dar uma regularizada aqui nessa vingança. O que você pode fazer? Né? Sendo assim, a partir desse código surgiu o princípio olho por olho, dente por dente, também conhecido como Lei do Talião. E apesar de parecer cruel, deve-se lembrar que a sociedade da época não tinha noção nenhuma do que seria o direito que a gente conhece agora, direitos humanos e etc. Tá? Portanto, qualquer pessoa poderia fazer justiça a si própria. Tá? Justiça com as próprias mãos. Além disso, essa região da Mesopotâmia se tornou um dos maiores centros urbanos da antiguidade. O segundo Império Babilônico, sob o governo do imperador Nabucodonosor, ergueu prédios, monumentos arquitetônicos muito importantes. Seus destaques são super famosos, tipo jardins suspensos, suspenderam os jardins da Babilônia, né? Enfim, ai gente, eu sei, tá? Carla, volta da aula, que você não sabe cantar, mas vamos lá. Né? Também a Torre de Babel, né, que era um enorme zigurate construído para chegar ao céu, como é citado na Bíblia. Outro povo
na Mesopotâmia foram os assírios. Os assírios eram um povo politeísta, que acreditava na ligação dos deuses com a natureza, né? E eles também eram conhecidos por sua organização militar. Ávidos pela guerra, né? Adoravam uma guerra, foram responsáveis por dominar a Mesopotâmia em torno de 1200 a.C. O centro do seu império era a cidade de Nínive. Sobre os povos dominados, eles impunham castigos como forma de intimidação. Então, assim, eles conseguiam mostrar o seu poder e a sua hegemonia. Entretanto, esse comportamento desagradava a população, o que enfraqueceu os assírios. Tá? A civilização mesopotâmica, aliás, foi uma das pioneiras em forma de dinâmica cultural e social da antiguidade. Porém, com o fortalecimento do Império Persa, o seu vizinho, né, que hoje é o Irã, né, provocou uma invasão à Mesopotâmia. Então, desse modo, acabando com a organização local. Agora, uma curiosidade legal. Você sabia que a Mesopotâmia teve um exército oficial? Os exércitos mais antigos que o conceito de, que a gente pode falar de país, por exemplo, né, quando aquela região a gente poderia falar de país, talvez, né, por conta da unificação dos povos, existem desde 2500 a.C., pelo menos, tá? Os primeiros os primeiros grupamentos organizados para defender territórios, atacar inimigos, pertenciam às cidades-estado da Suméria, no sul da Mesopotâmia, um território que hoje em dia representa o Iraque, partes do Irã, da Síria e da Turquia, tá? Com a expansão das civilizações na Mesopotâmia, o interesse em áreas estratégicas como canais, terras produtivas, provocou disputa entre os vizinhos. O ato de guerra passou a fazer parte das leis sumérias, com uma cidade-estado neutra servindo aí de árbitra, né, nas batalhas. Com as regras surgiram as alianças, dando origem a impérios que guerreavam com cidades estrangeiras. Então, civilizações da região, como os acádios e os babilônios, começaram com exércitos de poucos milhares e expandiram territórios e forças militares aos poucos. Os primeiros soldados lutavam com lanças, machados, adagas e tanques da época que eram carruagens, né? Então, os tanques da época, bem entre aspas aí, pelo amor de Deus, não vai me falar que teve tanque na Babilônia, tá? Enfim, na Mesopotâmia de forma geral. Mas eram as carruagens ali, né? Que era um condutor e um guerreiro armado com um dardo e um arco, né? Composto aí, né? Que era feito de ossos, tendões ou feixes de madeira. Isso fazia toda a composição, então, desse cenário de guerra desse povo que adorava uma guerra, gente. Bom, espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Não se esqueça de dar um like aqui embaixo, fazer um comentário e se você ficou com alguma dúvida, pergunta aí que a gente pode te responder. Um grande beijo e até mais!